Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor Terra Viva, mercado de ponta a ponta aqui no seu canal, aqui Planta e Cria o Futuro. Lembrando que a nossa edição de hoje, assim como desde segunda-feira, é com transmissão direta aqui da Expo Inter, a maior feira de agronegócios da América Latina, que se realiza em Esteio, aqui na Grande Porto Alegre, no Parque Assis Brasil. A gente começa o programa de hoje aqui, dando, em primeiro lugar, as boas-vindas aqui, o nosso convidado para um bate-papo hoje, que é Antônio da Luz, economista-chefe da Farsula, Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, que é uma das gestoras aqui dessa magnífica feira. Muito boa noite, Antônio, obrigado por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Boa noite, Silmar. O prazer é meu estar aqui contigo hoje, pessoalmente, que coisa boa desfrutar Pessoalmente, ao vivo e a cores, da né? tua companhia e da companhia dessa enorme audiência do Terra Viva. Muito bom, eu converso seguidamente aqui com o Antônio por telefone, por Skype, e hoje a gente conversa ao vivo aqui diretamente da Expo Inter. Bom, antes do bate-papo com o Antônio aqui, vamos dar uma conferida aqui nos nossos indicadores, nas notícias mais importantes do dia. Tem muita coisa acontecendo, umas coisas boas, outras nem tanto, mas vamos começar pelo mercado, vamos ver como é que fecharam as bolsas nesta quarta-feira. Estamos aí na metade da semana. Dá uma conferida, a gente está um pouco improvisado aqui, não temos um vídeo disponível aqui, tem que ser no papel mesmo, na mão aqui, para a gente dar essa conferida aqui nas nossas cotações. Vamos lá, soja em Chicago hoje, teve um dia de recuperação, subiu hoje, 0,8%. Basicamente por compras de Bangai. Aí estão os nossos indicadores aqui da Bolsa de Chicago. A gente está vendo aqui soja, portanto, com alta 0,8%, o milho 1,3% acima. Trigo foi uma exceção aqui, caiu um pouquinho, 0,3%. E arroz em Chicago, refletindo aqui o arroz americano, basicamente, mas uma referência aqui também para o arroz brasileiro, com alta hoje. Mas o arroz tem subido com certa frequência ultimamente na Bolsa de Chicago, em termos de arroz americano, obviamente. Então, repetindo aqui, soja hoje com compras de barganha aqui, basicamente sustentando essa elevação dos preços, onde tivemos uma queda. E uma melhora aqui com a melhora da safra americana, que ontem foi um fator de pressão sobre os preços. Temos aqui indicadores divulgados pelo USDA na segunda-feira, mostrando que há uma melhora progressiva aqui das condições das lavouras americanas, que sofreram muito no início do atual ciclo, praticamente 3 meses seguidos aqui, de muita chuva no meio oeste americano, alagamentos inclusive, isso comprometeu a produtividade das lavouras, a qualidade do grão, além de impedir aqui que o plantio fosse totalmente completado, principalmente no caso do milho aqui, que tinha uma janela um pouco mais curta, que foi com a janela um pouco mais curta, teve que ter o seu plantio interrompido aqui, e as condições das lavouras de milho também não são muito diferentes das de soja, melhorando aos poucos aqui, mas ainda bastante irregulares na sua grande maioria. E o milho hoje subiu um pouquinho também, deu uma recuperada aqui, conforme a gente viu, 1,3% acima. E o trigo aqui, basicamente aí por pressão de oferta, tem oferta boa aqui fora dos Estados Unidos, significa uma pressão sobre os preços internacionais. Trigo lá da região do Mar Negro, Rússia, Ucrânia e Cazaquistão, e também de países europeus que são exportadores de trigo. Na Bolsa de Nova York, vamos dar uma olhada aqui como é que ficou. Nós temos aqui o café fechando em alta hoje, 0,4%. Tá aí o algodão também com alta até expressiva aqui, tentando dar uma recuperada aqui. Tem um fator novo aqui afetando aqui o mercado de algodão e também o suco de laranja hoje com altas bastante expressivas. O suco subiu 2,5%, algodão 1,4%. Aproximação de uma tempestade tropical aqui no sul dos Estados Unidos, pode se transformar num furacão e que sempre causa preocupações, fenômenos naturais desse tipo, que pode comprometer aqui lavouras nessas regiões aqui, particularmente de algodão, no Texas, por exemplo, e as pomares de laranja lá da Flórida, no extremo sul lá dos Estados Unidos, extremo sudeste. Então aí um fator climático aqui afetando aqui, fez com que os preços subissem bastante hoje. Café com alta de 0,4%, aqui nada muito expressivo em termos de novidade no café, basicamente uma pequena recuperação em relação ao comportamento dos últimos dias. O café vive um vai-vem aqui, sobe num dia, cai no outro, mas o fato é que a oferta ainda é bastante abundante em termos globais, isso acaba sendo um fator de pressão majoritariamente. Açúcar deu uma recuperada hoje, ontem caiu, hoje volta a recuperar um pouquinho, apesar de preocupações muito grandes aqui com subsídios da Índia. A Índia, inclusive, está sofrendo aqui um painel na Organização Mundial do Comércio por parte do Brasil e outros países, em função de subsídios a seus produtores e seus exportadores, que acabam distorcendo os preços do mercado internacional. E com isso a Índia aqui conquistando espaços maiores. Hoje, notícia aqui revelando que a Índia tem condições de exportar 6 milhões de toneladas de açúcar. Ela que é uma exportadora de no máximo 3 milhões e meio.
muito menos do que o Brasil exporta. O Brasil tem uma exportação em torno de 30 milhões, mas ainda aqui tentando conquistar espaço no mercado internacional com custo de subsídios. Isso, é claro, afeta a competitividade aqui do próprio açúcar brasileiro, o Brasil reclamando na Organização Mundial do Comércio em relação a essa questão. Mercado de câmbio, o dólar fechou o dia estável hoje, R$ 4,16. Índice Bovespa aqui com alta, 0,9%, mercado de ações então um pouco mais movimentado. Lá fora, dólar index com alta de 0,3%. E o petróleo subiu hoje, subiu bem, 1,7% em Nova York, 1,4% em Londres. Então está aqui um resumo rápido do mercado, daqui a pouco a gente vê também o mercado físico aqui no interior do país, para sinalizar aqui para os nossos produtores como é que está o pulso do mercado, da comercialização, da sua receita. E vamos em frente com as nossas notícias do dia aqui, ainda refletindo aqui essa questão das queimadas, desmatamento, que está tendo repercussão internacional. O presidente Jair Bolsonaro informou que presidentes de países com território amazônico vão se reunir para discutir uma política única de preservação e desenvolvimento da região no próximo dia 6 de setembro, semana que vem, portanto. E o Chile vai enviar 4 aeronaves para ajudar a combater focos de incêndio na Amazônia. Bolsonaro voltou a criticar o presidente francês sobre essa questão. Acompanhe. Nós aceitamos o envio de 4 aeronaves para ajudar a combater os focos de incêndio. E, por outro lado, que é muito importante, no meu entendimento, houve um aproveitamento por parte do senhor presidente Macron para se capitalizar perante o mundo como aquela pessoa única, exclusiva, interessada em defender o meio ambiente. No dia meia dúzia agora de setembro, estamos reunidos com esses presidentes, exceto da Venezuela, para discutirmos então uma política única nossa de preservação do meio ambiente e bem como exploração, de forma sustentável da nossa região. Então a gente lamenta a péssima imagem que foi potencializada pelo senhor Macron, inverídica, sobre a nossa Amazônia. Daqui a pouco a gente volta a comentar esse assunto, inclusive tem notícia nova aqui, foi um susto no mercado hoje, uma notícia de suspensão de importações brasileiras, de couro brasileiro aqui por várias empresas do mercado internacional. Foi um susto, houve um desmentido, mas parece que o alerta ficou dado aqui e a coisa é mais complicada do que realmente pareceu. Daqui a pouquinho a gente comenta sobre esse assunto aqui. Antes disso, o relator da reforma da Previdência, o senador Tasso Gereissati, leu hoje seu parecer na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Mais uma etapa de tramitação da proposta foi concluída. A sessão foi encerrada após a leitura do parecer e será retomada na próxima quarta-feira. O relator vai avaliar 129 emendas feitas ao texto entre ontem e hoje. Mas este número pode aumentar, porque o prazo para apresentação de emendas foi prorrogado até a próxima terça-feira, após acordo entre os senadores e a presidente da comissão. O relator Tasso Gereissati fez mudanças que reduzem em 31 bilhões de reais o impacto fiscal em 10 anos, em relação ao texto aprovado pela Câmara em julho. Em contrapartida, ele propôs medidas para aumentar a arrecadação, bem como a inclusão de estados e municípios por meio de uma nova proposta de emenda à Constituição que tramitará em paralelo. Com isso, a estimativa do relator é de que a reforma da Previdência trará uma economia total de 1 trilhão e 350 bilhões de reais em 10 anos. E no Reino Unido, a Rainha Elizabeth II aceitou hoje suspender os trabalhos do Parlamento Britânico por 5 semanas, a pedido do premier Boris Johnson. Essa é a maior suspensão em 400 anos. As atividades parlamentares que seriam retomadas após o recesso no dia 10 de setembro ficaram para o dia 14 de outubro. O pedido foi feito pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson, com o argumento que o período será usado para montar um novo plano para o Brexit. Não é raro que novos governos suspendam o parlamento no Reino Unido, mas, em geral, por tempos mais curtos. Em 2014, o parlamento ficou suspenso por 13 dias. Porém, desta vez, a oposição alega que a medida é uma manobra do premier para impedir que os parlamentares aprovem uma lei que impeça o Reino Unido de sair do bloco sem acordo. Johnson já disse várias vezes que, caso não consiga mais concessões dos líderes europeus, o divórcio pode ser feito de maneira brusca. E o assunto que assustou aí muita gente no dia de hoje foi a notícia de suspensão das importações de couro brasileiro.
Agora, um setor importante da nossa balança comercial, são cerca de 2 bilhões de dólares por ano, bilhões de dólares por ano, está entre os 10 setores que mais exportam aqui no nosso agronegócio. E um susto com a notícia de suspensão por 18 empresas, na verdade, 18 empresas internacionais suspendendo importação. Parece que não era bem assim, houve um desmentido do Centro da Indústria de Curtumes, foi um mal entendido, digamos assim, mas o fato é que houve pedidos de informações sobre a questão das queimadas, a questão do desmatamento na Amazônia, de onde provavelmente ou supostamente estaria vindo o couro que está sendo exportado para essas empresas aqui pelo Brasil. E isso, claro, preocupa bastante, porque tem tudo a ver com essa questão aqui, que é essa polêmica internacional envolvendo aqui as queimadas. E assustou porque o couro, além de ser ele próprio importante, depois do couro pode vir a carne, pode vir soja e outras coisas. Eu gostaria de, sobre esse assunto, ver uma opinião abalizada aqui, que é do nosso convidado de hoje, Antônio da Luz, que é economista-chefe da Farsul. Antônio, preocupa esse tipo de coisa, né? E parece que tem muito a ver, não tanto com a realidade dos fatos aqui, provavelmente não tem nenhuma implicação nesse sentido, mas até a própria postura do governo brasileiro, né? Sobre essa questão que eu acho que talvez incomode mais do que a própria realidade. Qual é a sua opinião sobre isso, Antônio? Bom, Silmar, prazer mais uma vez estar contigo, para toda essa tua audiência imensa. Nós olhamos isso com muita preocupação, afinal de contas o setor de couro e curtume é um setor importantíssimo para a nossa cadeia da pecuária. Além do mais, isto pode ser o início de um processo mais intenso de bloqueios, enfim. E nós sempre temos que ter em mente o seguinte, uma coisa é o que nós sabemos, uma coisa é nós sabermos que a gente não produz gado na Amazônia, que nós não extraímos animais do meio da floresta para abatê-los e depois fazer uso do seu couro e exportá-lo. Nós sabemos disso. Agora, não importa o que a gente sabe, o que importa é o que quem nos compra acha. E quando nós temos uma guerra de informação, para não dizer uma guerrilha de informação contra informação e má informação, sempre na busca de se ganhar mercado de maneira indevida. Isso é que nem no jogo de futebol, quando o time está ganhando e finge que se machucou. Mais ou menos acontece a mesma coisa no mercado internacional. Por isso a importância, Silmar, da gente ter serenidade, ter sobriedade e pensar bem como que nós comunicamos e como que nós vocalizamos aquilo que a gente pensa, para justamente esses mal entendidos eles não serem recorrentes e poderem ser resolvidos rapidamente. E me parece que um recado importante que ficou desse episódio aqui é que não são governos que tomariam uma decisão de suspender importações de produtos brasileiros. São empresas preocupadas com os seus consumidores, com os seus clientes, com a percepção dos clientes aqui, que eventualmente estão contribuindo aqui para desmatamentos, questões ambientais aqui que sejam prejudiciais à natureza global. E aí, por pressão dos seus próprios clientes, seus próprios consumidores, acabam tomando decisões nesse sentido. Eu acho que é isso aqui, do ponto de vista de governo, parece que não caiu a ficha ainda, né, Antônio? Nós temos que ter consciência, Silmar, que é muito fácil para uma empresa concorrente de uma empresa brasileira dizer para uma fabricante de uma bolsa, por exemplo, largar um boato no país: olha, a bolsa da marca tal usa couro da Amazônia. Na verdade, por que ele cria o boato? Para justamente essa empresa parar de comprar do Brasil, da empresa brasileira, e passar a comprar dele. Essas coisas não são corretas, não são bonitas, nós não as apoiamos, mas elas fazem parte. Por isso a importância de sempre estarmos muito atentos àquilo que acontece, não só ao que nós somos, mas o que nós parecemos ser perante a sociedade. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo, já voltamos, continuando a nossa conversa aqui com Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Fique aí que a gente já volta. Estamos de volta com o consultor Terra Viva, o mercado de ponta a ponta aqui no seu canal de Quem Planta e Cria. Conversando hoje com Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Antônio, a Emater divulgou aqui na Expo Inter, acho que foi ontem, um primeiro prognóstico para a próxima safra gaúcha. O Rio Grande do Sul que vem colhendo boas safras ultimamente, felizmente, já são anos seguidos aqui de boas colheitas. Tendência de um novo aumento da área de soja e de milho pequeno e de uma redução da área de arroz. São números ainda cautelosos e demonstram que a própria cautela do produtor gaúcho com relação a grandes investimentos para a próxima safra. O mar, afinal de contas, não está muito para peixe, né, Antônio? O que você achou desses primeiros números, hein? Olha, eu acho que várias dessas estimativas que estão sendo feitas vão em linha
com aquilo que a gente sente no convívio e no contato com os produtores. Sim, essas últimas semanas desse rally do preço da soja que aconteceu, seja puxado pelo preço em si, seja pela taxa de câmbio, isso é estimulante. Nós sabemos bem que os produtores eles são bastante reagentes a preços e subas de preços, permitindo que eles façam boas travas nessa época do ano, dá um conforto maior para o produtor aumentar a área. A área de milho estava bastante batida, então é natural que ela tenha alguma recomposição, e o arroz, infelizmente, ele vive um problema estrutural muito forte, questões relacionadas a custos de produção muito elevados, concorrência absolutamente desleal com o Mercosul, onde o produto vem e nós não podemos comprar os insumos lá mais baratos. Então, é sim uma tendência de redução de área, não sabemos, ainda é muito cedo para cravar números, mas sim, nos parece que se não acertarem nos números, a Emater provavelmente vai acertar na tendência, pelo menos é por aí mesmo. E fora isso, resta esperar aqui que se conclua uma boa safra de trigo, né? Que está nos finalmente já, né, Antônio? Trigo eu não gosto de comemorar enquanto eu não vejo ela colhida, porque o trigo é uma lavoura extremamente sensível. Nós temos um clima bastante temperado aqui, temos variações muito fortes de temperatura, então é bom nós não comemorarmos ainda, mas por enquanto as coisas estão indo muito bem, graças a Deus. Antônio, como é que está a pecuária gaúcha em termos de rentabilidade, né? Olha, a pecuária aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma diferença importante em relação aos outros estados, que é a baixa taxa de plantas frigoríficas preparadas para exportação, diferente dos demais estados brasileiros, que por um lado tem uma coisa ruim, que é a concentração. Nós aqui somos mais diversificados, no entanto, nós temos menos plantas habilitadas para exportação. E nós, com esse câmbio alto e com a demanda forte lá fora, sobretudo nesse episódio da China, da peste suína, está dando muita oportunidade lá para fora e nós não conseguimos absorvê-la da melhor forma. Mas estamos vendendo animais vivos, estamos agora exportando para o Uruguai, que este sim exporta muito mais e está ficando desabastecido lá no seu país. E isso tem gerado algumas oportunidades para nós. Os preços deram uma melhorada substancial nesses últimos 60 dias. No entanto, agora em outubro, logo em seguida, começa o pessoal a tirar o gado da pastagem para plantar a próxima safra de verão. Isso gera a safrinha do boi aqui no estado do Rio Grande do Sul, o que sempre é algo que deprime os preços sazonalmente. Antônio, você tem uma visão de conjunto aqui do setor agropecuário como um todo, do agronegócio como um todo aqui do Rio Grande do Sul. Gostaria que você comentasse também alguns outros setores aqui que eu sei que estavam com problemas seríssimos aqui recentemente, eu imagino que continue ainda. Um deles é o setor do leite, né? Continua a crise do leite, melhorou alguma coisa, Antônio? Nós tivemos uma melhora significativa nos preços, Silmar, do leite, mas à custa da dor das pessoas. Porque quando nós olhamos o porquê que aumentou os preços, é porque diminuiu bastante a oferta. E diminuiu bastante a oferta porque nesses últimos 2 anos que passaram, nós perdemos 25% dos nossos produtores. Produtores saíram da atividade. Exatamente, 25% dos produtores foram expulsos da atividade por conta da baixa rentabilidade, da geração de prejuízos, o que gera não só um problema econômico, mas também um problema social. Agora, aqueles que sobreviveram, aqueles que conseguiram passar pelo fundo do poço, que conseguiram atravessar essa sanga, como nós falamos aqui no Rio Grande do Sul, eles passaram pelo pior e eu imagino que daqui para frente eles consigam ter uma melhora dos seus resultados, mas realmente com um sofrimento bastante grande, com uma preocupação bastante severa. Perfeito. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu gostaria de ouvir a opinião do Antônio aqui sobre questões nacionais que são preocupantes para o setor também. Um deles tem a ver com tributação, um assunto que tem muita novidade aqui circulando no mercado aqui, inclusive com uma possibilidade aqui de revogação da Lei Candir, não nessas palavras, obviamente, aqui, mas significa maior tributação nas exportações do nosso agronegócio. É claro, isso acaba repercutindo no bolso do produtor. Fique aí que a gente já volta para comentar um pouquinho sobre esse assunto. Estamos de volta com o consultor Terra Viva. Vamos aproveitar e dar uma conferida rápida aqui nas nossas cotações de mercado físico. Eu estou vendo aqui pela nossa resenha que tem alterações pequenas apenas na soja e no arroz. Soja, uma alta aqui no Porto para R$ 89,00, 1,1% acima. Passo Fundo, 1,8% para R$ 84,00 por saca. Cascavel, no Paraná, R$ 83,00, 1,8%. Demais praças que a gente acompanha, um comportamento estável nesta quarta-feira.
Milho sem alterações, café também, boi também. Arroz, felizmente produtor gaúcho aqui, alterações positivas aqui. Alta de 1,3% hoje em Alegrete, 44, 45 reais por saca. Pelotas, 44,05. Temos aqui alteração positiva também em Santa Maria, centro do estado. Turvo em Santa Catarina. E estabilidade sim aí no norte do Mato Grosso. Arroz de sequeiro lá, saca de 60 quilos, R$60. Bom, a gente está conversando aqui com o Antônio da Luz, que é economista-chefe da Farsul, Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Antônio, as reformas que o Brasil precisa para começar a andar outra vez, continua tudo devagar ainda, e passa, em primeiro lugar, pela reforma da Previdência, que ainda está empacada no Senado, mas parece que o pessoal está pensando mais em resolver a questão pelo lado da receita do que pela despesa. Se fala aqui em volta de CPMF, se fala agora em revogação da Lei Candir, ou seja, reintrodução do imposto de exportação. Qual é a posição da Farsul sobre esse assunto, Antônio? Nós somos absolutamente contrários à taxação das exportações, mas não é porque nós somos contrários, nós somos contrários porque nenhum país do mundo sério exporta imposto, ninguém faz isso. Quando nós olhamos as pautas que são discutidas na OMC, o que os países discutem é quando é um país acusando o outro de subsidiar as exportações. Nós estamos falando aqui em tributar exportações. É só olhar aqui a receita do nosso vizinho Argentina. Essa é a receita deles. Será que funcionou? É claro que não, um desastre que aconteceu no agro argentino e na economia argentina. Acho que não é por aí que nós temos que caminhar. No entanto, hoje foi lido o relatório da reforma da Previdência do Senado, pelo senador Tasso Gereissati, e ele reintroduziu no seu relatório a previsão para a tributação de exportações. Então é importante o nosso produtor atento, se está sem muito o que fazer nesse momento e tem o WhatsApp do seu senador, é bom mandar um WhatsApp e dizer para ele: olha, senador, eu não tolerarei tributação nas exportações, porque isso nós precisamos vencer no plenário. Depois ainda temos os vetos presidenciais, mas nós não podemos ficar contando com isso. E se mesmo assim passar, nós vamos evidentemente que trabalhar para derrubar isso na reforma tributária que vem em seguida. Só que nós não podemos ficar contando com as coisas, temos que matá-las já no seu nascedouro. É verdade. Aliás, os estados estão quebrados, obviamente, seriam bem-vindas esse tipo de receitas aqui, mas o fato é que os estados não estão necessariamente pedindo um retorno dessa tributação, estão pedindo a compensação pela União do não recebimento. Isso aí que parece que está empacado, né, Antônio? Mas também os governos do estado, eu vou falar aqui pelo aqui o estado do Rio Grande do Sul, se nós olharmos os últimos 20 anos, nós aumentamos a receita em termos reais muito mais de 100%, cerca de 140%, 150%, mas nós aumentamos a despesa em termos reais mais de 200%. Então não adianta atacar a receita, nós precisamos atacar os gastos públicos dos governos, que aliás essa é a terceira grande reforma. A primeira é a Previdência, para organizar as finanças públicas do país. A segunda é a tributária, para organizar o ambiente de negócios brasileiros. E a terceira é do gasto público, uma reforma fiscal, porque não pensem os senhores que resolvendo a tributação nós resolvemos o lado fiscal. Não, o lado fiscal é pelo lado do gasto, e nós gastamos muito mal. Aqui no Rio Grande do Sul, então, nós gastamos pessimamente os nossos recursos dos nossos impostos, não por conta desse governo, é bem verdade, mas por conta dos últimos 30 anos aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos alguns governos que foram extremamente perdulários. Muito bem, infelizmente o nosso tempo está esgotado. Eu gostaria de continuar essa conversa muito boa aqui com o Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, mas infelizmente a gente tem que ficar por aqui. E eu aproveito para agradecer imensamente aqui a participação do Antônio da Luz nesse nosso programa aqui, dessa vez ao vivo e a cores, ao contrário das conversas anteriores que a gente faz normalmente por telefone lá diretamente de São Paulo. Antônio, muito obrigado e até uma próxima, hein? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, Silmar, te abraçar pessoalmente e estar aqui diante de toda essa enorme audiência do consultor. Muito bem, ficamos por aqui, uma boa noite a todos, amanhã a gente está de volta.